Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de moda 3D. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo com o programa de moda 3D Clo 3D e o Style 3D, que é um programa um pouco recente e que já está causando muito burburinho. Nós temos vários artistas muito conceituados e bem conhecidos utilizando esse programa. E hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois e como é utilizar esse programa no seu fluxo de trabalho. Então nós vamos falar sobre os atalhos, sobre a velocidade de simulação do programa, a animação, como funciona a área de animação desse programa, o render. Vamos explorar a biblioteca, que eu acho que é a cereja do bolo desse programa, e também falaremos sobre o preço. Então fica nessa aula que você vai curtir essa dica de hoje. Então vamos lá, galera. Eu trouxe aqui, eu tô aqui com o programa Style 3D. Então, para você que tem interesse em aprender esse programa, ele é muito similar ao programa Clo 3D. Para quem já mexe com o Clo, vai perceber que não tem muita dificuldade. Então, olha só, eu estou aqui já com o meu programa aberto, já instalei ele no meu computador. Se você quiser começar a utilizar, você pode utilizar ele por 3 meses gratuitamente. Então, basta entrar no site deles, se cadastrar e baixar o programa. Eles também têm uma comunidade no Discord com várias dicas, onde você pode tirar dúvidas e aonde você tem, e lá também tem os links das aulas. Tá? Então, eles têm várias aulas online, você pode entrar ali e seguir a sequência de aulas para você avançar no conhecimento desse programa. Acho super legal isso. Essa disponibilidade de você enviar perguntas e eles responderem. A gente já tem isso na comunidade do Clo, né? Mas eu acho muito legal também que eles estão bem acessíveis para quem está começando. A interface desse programa é similar em alguns aspectos ao Clo 3D, mas também é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos falar sobre quando eu abro o programa a primeira vez, a minha área 2D está do lado esquerdo, tá? E a área 3D do lado direito. A biblioteca do programa, ela fica um pouco escondidinha, ela fica aqui nesse cubo, tá? Que é o Resource Library aqui. E nós temos várias funções aqui. Eu acho muito legal que a gente tem aqui os tecidos, tá? Configurados. Vários tecidos para você baixar. E também temos algumas propriedades aqui dentro dos avatares, né? O que eu gosto muito são os motions que eles têm disponíveis aqui. Eu acho muito legal esses motions e eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Aqui, gente, o menu que no Clo a gente tem aqui verticalmente, né? No meu caso, eu gosto de trabalhar com o menu aqui do meu lado direito e esquerdo, né? Vertical. Aqui desse programa ele fica bem aqui em cima e você pode ir encontrando novas funções à medida que você vai avançando por aqui, tá? E aqui em Tool, por exemplo, a gente já tem a aba de animação, que eu acho muito legal. Tem a opção de medidas e temos os settings que você pode configurar, tá? No meu caso, ainda não configurei nada porque eu estou explorando mais a interface do programa. Similar ao Clo, eles também têm esse menu vertical aqui, tanto na área 2D quanto na área 3D. E também temos esse menuzinho aqui de objetos que você vai adicionando à sua cena, que no caso do Clo ele fica bem em cima, tá? Então, conforme eu vou adicionando tecidos, aviamentos, linhas de costura, esses objetos, essas abas aqui, eu consigo acessar esses objetos que eu for adicionando. E temos também o Property Editor, que é muito similar ao Clo. Se eu vou configurar um tecido, quando eu clico aqui, ele abre as configurações desse tecido e como eu consigo editar. E nós conseguimos alterar também as propriedades físicas do tecido, tá? Quem trabalha com animação acaba editando muito essa parte. Então, eu acho bem bacana que tem tudo aqui que a gente precisa para trabalhar, tá? Agora, vamos trazer um avatar para a cena. Eu vou pegar essa primeira aqui, tá? E vou adicionar ela. Só dou 2 cliques, ele já adiciona o avatar.
E ele tem várias opções de avatar, tá, gente? Só que precisa baixar. Eu estava testando o programa, então só utilizei esse. Ele vem com algumas opções de skin que você pode ir trocando, tá? Ó, você pode trocar, tem sem as proteções aqui para quem faz lingerie. Então, é muito similar ao programa. Os aviamentos também temos várias coisas aqui. Se você for clicando, temos tudo que você precisa de verdade. Sejam aviamentos básicos. Eu acho que aqui não tem muita diferença também. E as cenas, que eu acho muito legal, que a gente tem várias cenas aqui para utilizar. Eu acho que isso aqui é muito bacana, porque te dá possibilidades diferentes, né, de apresentação. A gente não fica muito limitado àquela questão de palco, então aqui nós já temos cenários mesmo. Olha, você tem aqui a possibilidade de pendurar a roupa, você tem uma sala, você tem como estender a roupa sobre uma mesa. Temos um ambiente tridimensional, um ambiente com luzes naturais. Então, é legal porque a gente tem várias possibilidades de exibir o resultado final do nosso trabalho sem ter que ficar criando em outros softwares ou buscando em bibliotecas por aí. Então já está tudo aqui para você utilizar, ó, só baixar e utilizar à vontade. Eu acho muito legal que o programa foi muito além. Esse programa ele se preocupa muito com a apresentação final, né? Como que eu vou apresentar esse meu produto? Então já está tudo aqui dentro, isso é bacana. Outra coisa que eu gosto muito é a questão dos motions, tá? Deixa eu abrir aqui. Porque nós temos alguns motions muito legais aqui. Eu acho muito, muito, muito massa. Olha só, se eu colocar o mouse em cima, eu já consigo ver. Então, é um manequim fazendo poses pra gente ver a roupa. Então, isso aqui é legal, por exemplo, se você vai criar um look para uma loja virtual. E aí você quer colocar o 3D animado lá, junto com as fotos do produto para o cliente. Então aqui ele já vê a roupa se mexendo, né? Muito legal. Porque você não precisa contratar modelo, né? Esse é o objetivo para você não contratar modelos para exibir teu produto, fazer tudo no 3D. Olha isso, ó, ela dá uma giradinha, tá? Isso é bem bacana. Tem a caminhada, tá? E o mais bacana é que a gente também tem jogo de câmera aqui. Nós vamos falar sobre isso, tá? Eu vou trazer uma roupinha aqui que eu, na verdade, comecei a fazer e trouxe... Eu vou abrir. Olha só. Eu tava testando esse molde de terno, que é um molde que eu tenho lá dentro do Clo 3D, então... é importante vocês saberem que você não consegue trazer do Clo os arquivos que você tem pronto lá, então você vai ter que importar teu molde em DXF, PDF, tá? Nós temos aqui as opções de importação, olha, você consegue trazer DXF, OBJ, FBX, enfim, o que você precisar, mas você não consegue trazer os arquivos do Clo para cá, então você tem que montar tudo aqui dentro mesmo, trazer seus moldes, limpar, então é como se você estivesse começando do zero, ok? O que você consegue importar são animações de outros programas, como um Alembic, um FBX, você consegue trazer para cá. Para também DXF, que são os programas CAD, você consegue trazer também para cá. Para estruturar, gente, uma coisa muito que eu uso muito no meu dia a dia, porque a gente tem bastante trabalho aqui no estúdio, então os atalhos são as ferramentas que me ajudam muito a ter velocidade enquanto eu estou produzindo. E eu achei bem bacana que a maior parte dos atalhos são parecidas com a do Clo. Então, por exemplo, os atalhos que eu uso bastante é o Z, o X e o C, né? Então, se eu aperto o Z aqui, ele vai para a opção de editar o molde, tá? Que é essa opção de você editar os pontinhos do molde. O X, que é para você adicionar pontinhos, olha lá, ele já vai ali para o Add Point. Então, você consegue adicionar pontinhos. Tá? E todas as opções, ele abre o menu, né, de precisão. Se você precisar digitar números, valores bem precisos, ele faz a mesma função do Clo, que é você clicar com o botão direito, ele abre esses menus de precisão, tá? Enquanto você está adicionando pontos. E o C, que é o de curva, olha lá, ele vai para o de curva também, você consegue manipular as curvaturas. Então, eu acho bem legal, porque facilita bastante.
Os atalhos de costura são os mesmos também. Olha lá, o B é para editar as costuras, tá? O N é para fazer costura por segmento e o M para fazer costura livre. Então, facilita pra caramba, você não vai ter dificuldade em se adaptar aqui dentro. Eu achei muito massa isso. Por que eu tô elogiando tanto, né, o programa? Porque é uma alternativa para quem não tá acostumado, para quem ainda tá se adaptando com o Chloe. Eu achei uma alternativa muito similar, muito boa. E eu acho que o mais bacana é que ele te dá 3 meses de trial. Então, se você está hesitando em começar, não sabe como começar, comece aqui. Eu acho que é uma opção bacana, porque ele também te dá muito mais opções e eu vou mostrar quais são elas para gente que se preocupa muito em apresentação final. Eu acho que o objetivo de todo mundo que entra no aprendizado, no processo de aprendizagem da moda 3D, pensa no produto final. Como que você vai apresentar para o teu cliente? No realismo, iluminação, caimento e tudo mais. Então, esse programa ele tem essas ferramentas que agilizam esse processo. Você não precisa ir para outro software, tá tudo aqui dentro. Tá certo que o Chloe também tem, mas aqui a gente vê muito mais. E eu vou mostrar quando a gente falar sobre animação. Então, as ferramentas são muito parecidas. A gente também tem a ferramenta de dobra para dobrar barrinhas quando você estiver fazendo. Achei muito legal. Tem os alfinetinhos para a gente adicionar aqui, tá? Os alfinetes de movimento, né? Quando eu estou fazendo laço, por exemplo, eu uso muito esses alfinetes aqui. Ó, que seria esse pin box, né? Então, a gente movimenta a roupa e segura ela. Então, temos também, ok? E as opções de simulação também são exatamente iguais. Temos várias opções aqui, normal, pela CPU e quando você finaliza a peça, esse tipo de simulação, tá? Quem está mais acostumado com o Chloe vai entender do que eu estou falando. Aqui nós temos a grade, se você quiser fazer gradação das peças, tá? Eu não vou entrar nessa parte, mas temos também como fazer grade aqui, é lógico. Na área 3D, na área 2D aqui, nós temos todas as informações que são importantes na construção do molde. Olha lá, informar números, nomes dos moldes, anotações dos moldes. Se você precisar dele translúcido. Réguas, se você precisar de réguas, eu acho que fica muito mais fácil aqui, do jeito que eles colocaram, né? Baseline, se eu preciso mostrar grain lines ou ocultar, eu tenho acesso fácil aqui. A distância das linhas de costura, para você conferir a diferença entre as linhas de costura, também tem aqui do ladinho, fica de fácil acesso. Aqui é margem de costura, quando você for aplicar, certo? Aqui no meu caso eu não apliquei nada. Na área 3D, nós temos aqui, quando eu aperto o A do meu teclado, que seria o Shift F do Chloe, né? Shift F. Aqui, só de eu apertar o A, que na verdade é a função de... Deixa eu só desativar isso aqui. Que na verdade é a função para você selecionar os moldes. Ele também ativa os Arrangement Points, que são os pontos que me ajudam a posicionar as peças no corpo do avatar. Tá? Então, é automático, eu apertei o A para mover alguma peça aqui, ele já me mostra os Arrangement Points, tá? Consigo mexer no esqueleto também, o atalho é o mesmo, é o Shift X para movimentar o esqueleto do avatar, se eu quiser fazer uma pose por minha conta, tá? Que mais nós temos aqui? Os mapas de pressão, que acho que são muito importantes a gente utilizar. Os mapas que mostram onde está esticado, tá? O percentual aqui, que é o Stretch. Show Stretch on Meshes, que é o Strain Map. E o Fit Map mostra onde é confortável usar. No caso, esse topzinho ele tá bem apertado mesmo, tá bem fora. Então, ele já mostra tudo aqui. Joia! E Style Line, né, gente? Que é pra gente fazer a apresentação. Deixa eu ver aqui.
olha aí, pra gente fazer a apresentação da roupa em 2D, ele já cria esse tracejado em volta, para você apresentar, por exemplo, dentro de uma ficha técnica, tá? Então é bem bacana. Agora, vindo aqui para o ladinho, nós temos também a parte de textura e botões e linhas de costura. Então tá tudo aqui, ó, tudo separadinho. Linhas de costura, é tudo exatamente igual, inclusive os atalhos, olha lá. Se eu aperto o J do meu teclado, eu vou para a linha, para edição de linha de costura. Se eu aperto o K, aplico linha de costura por segmento. E se eu aperto o L, aplico a linha de costura livremente. Então, é o mesmo atalho, tá, gente? É muito bom isso aqui, porque fica fácil, não tem dificuldade. Quando eu clico numa peça, tá? Quando eu clico em um molde, eu vou... Aqui ele abre o Property Editor e eu consigo também alterar Particle Distance, Layer quando eu estou trabalhando com camadas. Aqui a parte de encolhimento, tá? Que às vezes a gente usa para animação e também serve para você colocar encolhimento de tecido. A parte de congelar e descongelar tá aqui, coisa que a gente não tem no outro programa. Aqui ele tá mais fácil. O Bond e o Skive, não sei, para a gente endurecer o tecido. Enfim, dá para você trocar o tipo da mesh. Dá para você trocar o tipo da mesh de triângulo para quadrado. O que eu não encontrei aqui, gente, é o Elastic. Não sei porquê. Ah, tá aqui. Olha lá. Tava escondidinho ali, ó. Elastic, Seam Taping. Então, tá tudo aqui. Maravilhoso, né? Tô adorando isso aqui. Agora, olha só. Quando a gente vai aqui para Tool, a gente já entra na parte de apresentação final. Então, ele tem todas as ferramentas aqui. Se você quiser fazer um snapshot da área 3D... Opa, desculpa. Só da área 3D, só da área 2D, que é como se fosse um printzinho que você vai tirar. Se você quiser fazer o render, o colorway, edição das UVs, no caso, para você enviar para outro programa, né? E temos a parte de medidas, né? Nós conseguimos também aqui conferir as medidas do avatar, das roupas, da superfície, fazer o point of measure, né? Que é a distância das peças em si para você calcular a circunferência. E conseguimos caminhar o molde, tá? Então, aqui também tem como você caminhar molde, se você quiser aplicar piquezinhos nesse molde, então tem tudo aqui para ser feito. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa parte de animação, que eu achei muito, muito, muito bom. Na verdade, a única coisa que eu não gostei aqui é que uma vez que você adiciona essas animações, eu não descobri aonde que é que você apaga. Então, eu acabei fazendo uma cena muito, muito louca. Eu coloquei uma pose de yoga, depois eu fiz uma animaçãozinha aqui de pose, enfim, eu fiz várias coisas aqui, mas eu não consegui deletar. Isso aqui que eu fiz. Então, quer ver? Deixa eu ver. Aqui o Camera Track, você consegue... Ai, gente, isso aqui é o que eu mais gostei também, né? É lógico que eu gostei de várias coisas, mas a gente tem jogo de câmera aqui dentro, coisa que você não tem lá no Clo. Então, o jogo de câmera, você tem que fazer em outro software. Então, você tem que exportar a roupa para lá, você tem que fazer o cenário lá, você tem que criar toda a iluminação em jogo de câmera em outro software. Então, aqui no Clo, você ficava restrito a somente as roupas, né? E assim, basicamente fazer um desfile ali dentro. Aqui, a gente tem jogo de câmera. Você consegue usar alguns jogos de câmera configurados. Aqui você tem algumas animações bem legais e você pode trazer aqueles cenários que eu mostrei lá na biblioteca para cá. Então, eu achei muito massa isso. Só que eu não consegui editar depois que eu adicionei. Então, eu acho que o que eu poderia fazer, na verdade, é abrir um projeto novo, né? Deixa eu abrir um novo aqui. New Project. Não vou salvar porque já estava legal. E aí eu posso, talvez, adicionar, né, só a roupa. Vamos ver se eu consigo trazer só a roupa aqui.
1 hour later. Aqui a animação ela fica vinculada ao avatar. Então, se eu trocar o avatar, vou adicionar ele novamente. Aqui, gente, para eu mover tudo é o que, tá? Lá no Close, o que a gente usa para selecionar também na área 3D. Então, aqui, para eu mover tudo é o que, tá? Vou reposicionar aqui, porque como eu reimportei, adicionei outro avatar, né? Pra gente resetar a animação. Vou só puxar aqui para ajudar. Nós temos aqui alguns movimentos e poses que você consegue adicionar, tá? Ó, nós temos, inclusive ele mostra um videozinho do lado ali da animação que você quiser colocar. Temos caminhada, caminhada de salto, caminhada normal e com salto também, tá? Então tem várias animações aqui que você consegue adicionar e você consegue adicionar várias nessa timeline aqui. Vamos supor que no primeiro momento eu quero fazer ela fazendo uma pose, eu vou adicionar essa aqui, tá bom? Ele me pergunta se eu quero criar uma transição. Vou dar só o OK, olha lá, ele já cria uma transição aqui da animação, ó. Ele cria uma transição para a pose inicial, e aí ele vai para essa pose, ok? Camera Track, eu posso adicionar aqui, eu posso adicionar esse Camera Track, ele já vai adicionar os keyframes, né, que são esses frames aqui de movimento da câmera. Tá? Então, eu posso adicionar esses camera tracks. Então, você pode experimentar todos que tem aqui para ver qual que fica mais bacana para o resultado que você precisa. Então, se eu dou o play, é lógico que eu não simulei a minha roupa ainda, mas se eu dou o play, olha só, ele já vai fazer a gravação incluindo, né, o jogo de câmera. Olha que legal. Então, a gente vê a roupinha aí em vários ângulos, tá? Outra coisa é que dá para eu adicionar mais, né? Dá para eu adicionar mais animações aqui nessa timeline. Então, vamos supor que eu quero agora fazer ela caminhando, né? E eu vou adicionar esse aqui. Vou dar OK. E aí, se eu for lá no final da minha timeline, ó, ele tá bem aqui. Eu tenho já a transição, ó, ele já termina aquela animação e já vai para a transição para a próxima caminhada. Né? O duro são esses keyframes aqui. Esses keyframes depois você consegue deletar, tá? E fazer, olha só, gente, que legal. Ele tem alguns efeitos de blend, né? Alguns blend modes aqui. Algumas transições, tem muita coisa, tem que mexer de verdade, eu não consegui mexer em tudo ainda, porque eu tô só experimentando, tá? E o legal é que assim, depois de um período de uso, você consegue continuar usando o programa, desde que você publique alguns trabalhos, marque a empresa, eles vão prorrogando esse tempo de uso, ou até pode reduzir o tempo que você pode usar. Vamos supor que você pode usar por 1 hora por dia. Então, eles acabam reduzindo esse tempo de uso, mas fica livre para você utilizar gratuitamente. Então, isso é bacana. Eles vão calcular quanto eles vão prorrogar o seu trial, dependendo do tempo de uso que você faz no programa. Tá? Então, lá na comunidade eles explicam certinho, eu não vou saber dizer exatamente para vocês. Mas eu sei que tem gente lá que já está com 1 hora de uso somente. Se você for um artista bem ativo e divulgar o trabalho, eles estão com collabs, que você consegue, através de divulgação do que você cria dentro do programa, você, inclusive, ganha alguma coisa deles, tá?
vale a pena vocês se informarem a respeito. É lógico que tudo que a gente tem hoje está em inglês, né? Então é importante que você se comunique bem para você conseguir participar das comunidades, entender desses desafios, dessas collabs que você pode participar junto com eles, tá bom? Gente, um disclaimer aqui, não estou recebendo nada para falar sobre o programa, tá? Na verdade, já faz um tempo que eu estava tentando entrar em contato com eles. Eu não sei por que eles não tinham... eles demoravam muito para responder. Eu não sei se o programa ainda estava em desenvolvimento, se eles estavam escolhendo os artistas que iam utilizar o programa. Mas já fazia um tempo que eu estava entrando em contato com eles para testar o programa. E agora... a comunidade deles no Discord é muito nova, então agora que eles estão liberando os links, os tutoriais, eu não sei se é porque estou no Brasil, mas enfim, tá liberadíssimo para vocês utilizarem. E sobre valores, a licença, eles deixaram bem claro lá na comunidade, eles não divulgaram o valor, mas eles disseram que vai ser menos que $50 por mês, porque é o valor que a gente paga para utilizar o Clo 3D. E acredito que tenha descontos para estudantes. Então, se você for estudante, talvez você consiga um desconto. Mas, por enquanto, está tudo gratuito. Por enquanto, você pode usar por 3 meses aí o programa, testar, se adaptar a ele. E eu acho que ele não deixa a desejar em nenhum quesito. E eu fiquei simplesmente encantada com essa parte de simulação aqui da animação. Porque eu uso bastante, né? E... agora eu preciso muito, né? E eu achei muito bacana porque recentemente eu faço alguns trabalhos para alguns estúdios e recentemente a gente teve problemas com frames, né? O estúdio me envia em 24 frames por segundo e quando eu importo para o Clo importa em 30 frames por segundo. Então, na hora de exportar de volta para o meu cliente, eu tinha que exportar em 30 frames, então a gente estava tendo problemas de calcular o custo dessas animações, dessas simulações de animação, por esse bugzinho que a gente tem ali na timeline do Clo. É uma timeline muito restrita, muito fechadinha, você não consegue manipular muita coisa ali. Então agora vamos lá, vamos simular e vamos calcular o tempo de simulação. Eu achei particularmente muito rápido aqui. Tá? Nós vamos levar em consideração que a gente está trabalhando num particle distance de 5. Tá? Então, aqui eu vou começar a simulação e vou cronometrar. Ok, então olha só, foram 10 minutos e 45 mais ou menos para a gente simular todas essas animações. Foram um total de 27 frames, eu não sei se está certo isso, 27 frames a 27 segundos, vamos ver quantos frames, 818 frames, tá? Pra gente simular, então levou 10 minutos. Enquanto a gente aguarda aqui, um último ponto que eu queria falar com vocês é sobre os requisitos de sistema desse programa, tá? Na verdade, lá na comunidade do Discord, eles fornecem uma planilha, né, com várias informações sobre o software, inclusive aqui falando novamente sobre os triais, tá? Você pode prolongar, olha lá, aqui ele enfatiza que não vai ser maior do que $50 por mês a versão paga, que vai estar disponível a partir de julho, tá? Então, por enquanto, estão todos no trial. E aí você pode conseguir os 3 primeiros meses no trial e depois, se você participar de algum concurso, né, alguma disputa que eles têm ali, você consegue prorrogação desse uso no trial. Isso é feito através de algumas avaliações. Você precisa postar, deixa eu ver se tem aqui. Você precisa postar no Instagram e marcar eles que você está utilizando, tá? Então tem algumas regrinhas lá na comunidade do Discord, tem certinho. Se vocês quiserem, eu vejo se consigo um link para compartilhar com vocês. E outra coisa, aqui os requisitos de sistema, eles compartilharam essa imagem, mas gente, eu dei zoom aqui, tá no máximo, não vai mais que isso, eu não consigo enxergar os requisitos de sistema, tá?
Então eu procurei no Google para a gente fazer um comparativo. Esse aqui é o do Clo, é a partir da nova versão. E aí a gente tem aqui os requisitos de sistema, tá? Note que ele requer uma CPU da Intel, tá? Então aqui o Clo ele trabalha tanto com a AMD quanto a Intel, só que minha CPU não é Intel e tá rodando suave, tá até um pouquinho mais rápido, tá? Então eu acredito que seja super tranquilo. Ele está pedindo uma GPU de uma GTX 1060, enquanto que o mínimo aqui para o Clo ele já é uma 960, então trabalha-se com uma capacidade inferior aqui, então você tendo um computador um pouquinho mais fraco aqui, você trabalha tranquilo, tá? Memória RAM de 16 e o mínimo para o Clo é de 8 GB. Então, assim, os requisitos do Clo são menores, você trabalha com uma máquina menor, mas a gente tem experiência na área, sabe que realmente você trabalhar no mínimo aqui é um pouco desafiador porque o programa trava bastante. Tá bom? Então, o programa em si, ele requer um pouquinho mais de capacidade de computador. O meu computador, ele fica aqui no meio, ele tá mais aqui no recomendado do que no mínimo. E ainda assim, eu experimento um pouquinho de trava, tá? Ele trava durante alguma parte do processo, se eu tô trabalhando com uma peça de roupa que tem muito recorte. Então, ainda assim, ele trava, mesmo eu estando dentro do recomendado, tá? Agora... o que eu senti durante o uso do Style 3D, há um tempo atrás até gravei um story, enquanto eu estava simulando o tecido, é que ele é muito rápido na questão de simulação de animação, tá? Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a função render, tá? A janelinha do render fica logo aqui ao lado da janelinha de animação. E as funções também são muito parecidas, tá? Aqui, quando eu clico nessa janelinha e que tem uma engrenagem, eu consigo alterar o tamanho da imagem, tá? As proporções dela. Eu posso customizar e colocar o tamanho que eu quero, por exemplo, para redes sociais 1200 por 1200. Aqui ele está travado, deixa eu pegar aqui, peraí, aqui. 1200, então ele vai fazer um quadradinho, tá? E aí eu consigo ajustar o avatar aqui conforme eu quero. Tá? Eu não consigo manipular ele por aqui, eu tenho que, eu tenho que rotacionar o avatar aqui pela minha área 3D, já no Clo a gente consegue girar ele em cima da janela do render. Aqui, né, nas propriedades, a gente consegue definir cor do background, se a gente quiser, né? Textura e transparência, se você quiser somente o avatar, tá? Você consegue configurar. Você consegue configurar o render para GPU, no caso, diminuir o noise. São todas funções que a gente faz tranquilamente lá dentro do Clo, tá? Definir a qualidade do render, tá bom? E aqui a gente tem a opção também de travar a vista, então se eu rotacionar aqui, ele não vai rotacionar o avatar ali. Isso é bem legal. E também temos a opção de renderizar só uma região. Vamos supor que você fez alguma pequena alteração e isso consome um pouco de tempo da tua máquina, você não quer perder tempo, então você pode vir aqui e renderizar só um pedacinho, você economiza processamento, né, da sua máquina. Então, é bem mais ágil. Olha, o restante ali ele não renderizou, só a área que eu selecionei. Tá? Então fica bem mais prático. Aqui eu consigo editar as configurações de luzes. Aqui a gente percebe que a estética do programa são ícones muito pequenos, né? Então a gente vê íconezinhos bem pequenos aqui de configuração. Então, às vezes, para quem não está acostumado no primeiro momento, fica difícil você se encontrar aqui. E para a gente renderizar a animação, tá, gente? É diferente do Clo, no sentido que a gente não encontra aqui a opção de selecionar entre renderizar a imagem que está aparecendo aqui, as imagens customizadas que você selecionou e a animação. Normalmente no Clo aparece tudo junto, você só seleciona aqui, clica em cima, aparece as opções. Aqui vem tudo separado. Você vem aqui em Multiple
E nessa janelinha Image, você consegue adicionar alguns outros previews. Vamos supor que eu quero dar um zoom em alguma parte da peça, não sei, caimento, né? Posiciono aqui o jeito que eu quero e vou adicionar essa nova preview, tá? Ele tem algumas outras sugestões de ângulos aqui que você pode adicionar nessa preview. Só definir o tamanho da imagem, customizar da maneira que você quiser e salvar essas imagens, certo? Você também consegue fazer um render dessas previews que você fez aqui, que você salvou. Outra maneira seria você fazer você gravar um videozinho rotacionando, né? Aqui no caso, eu acho que não vai dar certo porque ela está fora do centro, deixa eu confirmar. Olha aí, ele faz um videozinho dela rotacionando, tá bom? E você consegue salvar como animação, definir a rotação e, enfim, tem várias coisas que você pode mexer aqui. Se você quiser salvar MP4, AVI, GIF, é bem completinho nessa parte, ok? E para você exportar a sua animação, na verdade, para você gravar o vídeo da animação, ou gravar os frames, né, fazer o render de cada frame dessa animação para você fazer um vídeo depois, é em outro lugar. Então, você vai vir aqui nesse botãozinho, né? Isso aqui eu achei muito confuso, acho que dificulta um pouco, poderia estar tudo aqui no Property Editor, mas enfim, tá aqui nesse botãozinho. E você vai solicitar para exportar o vídeo MP4 da animação, ó, AVI GIF. E você pode usar, salvar os frames, tá? Como imagens. Por que é bom você salvar os frames como imagem? Porque se, por exemplo, ele der uma pane durante a renderização de algum frame, vamos supor que você fez 100 frames de animação, e aí lá no 50 ele travou, fechou o programa, e aí para você não ter que começar tudo de novo, você já tem o último frame que foi salvo, e você consegue retomar por ele, né? A partir dessa barrinha verde aqui que você delimita onde você vai iniciar a gravação da animação. Então é bom você salvar os frames, tá? Salvem esses frames. Eu costumo renderizar só assim, não gravo em vídeo, porque aí depois eu edito no Premiere, tá bom? E você tem a opção de renderizar no seu PC ou pela nuvem lá do próprio programa. Então, é basicamente isso. O que nós não falamos foi sobre os presets de iluminação, que fica bem aqui, e você consegue... tem uma biblioteca de luzes que você consegue utilizar, que eu acho que já é mais do que suficiente, você não precisa elaborar muita coisa. Ou você utilizar algumas luzes que tem aqui para colocar na sua cena também, se você quiser um efeito mais dramático ou uma iluminação diferenciada. Tá tudo aqui, gente. Basicamente o programa te oferece tudo. Uma coisa que eu não testei, que na verdade eu estava tentando, foi estabilizar barras, peças dobradas. Isso ainda tô pesquisando, porque no Clu a gente tinha algumas ferramentas que facilitavam isso. Aqui eu senti um pouquinho de dificuldade, mas em todos os quesitos o programa atende às expectativas. Para você que está começando e tem dúvida se deve investir num software 3D, comece no Style 3D, e se você gostar você pode ficar, é claro, porque por enquanto ele ainda está sendo gratuito. E essa é a minha review sobre o programa. Experimentem, aproveitem enquanto está gratuito e bora lá praticar. São 3 meses, você consegue prorrogar se você divulgar o Instagram deles, e eu acho que vale super a pena. Muito principalmente por conta dos presets gratuitos que estão disponíveis para você fazer tudo lá dentro. Você não precisa ir para nenhum outro software. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review aqui e deixe nos comentários a sua dúvida que eu vou responder. Se você tiver alguma dúvida, se você estiver hesitante como começar, é só me chamar que eu respondo, tá joia? E deixa pra gente um like, né, gente, para criar conteúdos como esse para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.